Olá, pessoal aí do sétimo ano, boa tarde, né? Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Dessa vez estamos corrigindo, discutindo as atividades do bloco 8, que nada mais é do que uma continuação das atividades aí referentes ao bloco 7. Lembrando que no bloco 7 nós iniciamos um conteúdo novo, que é um conteúdo relacionado à sociedade de consumo. Sociedade de consumo é uma expressão criada de pouco tempo, né, uma expressão nova, que reflete o nosso consumo atualmente. Como foi citado aí no texto anterior, é um aumento demasiado do consumo humano. Então, o homem hoje ele apropria-se da natureza, né, como se ele fosse um deus, como se ele fosse o rei, né, como se tudo fosse dele, e cada vez mais vai utilizando os recursos, extraindo os recursos da natureza, sem pensar nas consequências, né? E isso tem um reflexo muito negativo para o nosso planeta. O nosso planeta ele sofre as consequências. A consequência aí que a gente pode mais observar aí no nosso meio é o aumento demasiado das temperaturas. E isso acontece, isso começou desde o processo de industrialização. O processo de industrialização, lembrando para vocês, ele passa por algumas etapas, né? Eu coloquei nessa partezinha branca aqui para me falar rapidamente das etapas do processo de industrialização. Então, o que acontece? Aqui nós temos, né, o nosso planeta Terra, né, que é composto por água e vários recursos naturais, né, dentre eles árvores, animais, rios, né? E o que acontece? Com o processo, com as indústrias, né, a vinda das indústrias, o que as indústrias fizeram? Elas trocaram o serviço que antes era feito de forma manual, né, as roupas, a gente comprava o tecido, né, a costureira costurava, o sapato ele era feito de forma manual, todos os produtos, né, eram feitos de forma manual. Com a industrialização, todos os produtos passaram a ser feitos nas indústrias, né, então o que acontece? Começou-se o processo de fabricação em massa, né? Porque o que o artesão, né, as pessoas que fabricavam os produtos, faziam as roupas, os sapatos, eles eram chamados de artesão, né? E o que ele gastava uma semana às vezes para fazer 2, 3 produtos, a máquina, né, a indústria fazia em poucos minutos centenas. Então triplicou a produção e isso também fez com que o produto ele se tornasse mais barato, né? E como que é feito o produto? A primeira etapa do processo de industrialização é a extração do recurso da natureza. Então aqui, né, eu desenhei, nós temos o nosso planeta e os produtos eles são extraídos. Então aqui as árvores elas são cortadas, né, para que possa levar para as indústrias estarem transformando aí essa madeira, por exemplo, em guarda-roupa, em mesa, em lápis. Eu estou citando o exemplo aqui da madeira, né? Mas nós temos vários outros de origem vegetal, né? As granjas, nós temos vários outros produtos também. Então, esses recursos, eles são extraídos da natureza, né? E levados para as indústrias. Nas indústrias, esses produtos, eles passam por um processo, né? Onde eles deixam de ser matéria-prima e viram objetos aí de consumo. Das indústrias, esse produto ele chega até o supermercado, né? Do supermercado, ele chega até o seu objetivo final, que é o consumidor, né? Do consumidor, ele vai para a última etapa desse processo, ou seja, esse produto extraído da natureza, ele vira lixo, né? Então é o que acontece com toda matéria-prima que é retirada da natureza, ok? Então ela passa pelo processo de extração, né? Que é isso daqui, depois o processo de industrialização, depois o processo de distribuição, depois o processo de consumo, que é quando chega da nossa residência, e por último, né, o processo final, onde esse produto ele é descartado, ok? Deu para a gente entender um pouquinho aí. Então, o que acontece? Antes, né, alguns anos atrás, as pessoas elas compravam produtos para suprir as suas necessidades pessoais, né? Por exemplo, a mulher, ela tinha ali algumas peças de roupas, né, para ela poder estar saindo, alguns pares de sapato, um perfume, né? Hoje em dia, ela tem um closet cheio de roupas, muitas das vezes que ela nem usa.
ela tem um outro closet cheio de sapatos, né? Talvez ela nunca nem vai usar, ela tem 5, 6, 7 perfumes, né? Estou falando da mulher, mas o homem da mesma forma, né? Ele consome também na mesma proporção, né? Então, hoje, matérias-primas aí são descartadas com muita facilidade, né? As pessoas não compram mais para suprir uma necessidade, mas para atender um capricho. E quem sofre com isso é o meio ambiente. Mas vamos aí à resolução das atividades aí que eu passei para vocês, que são referentes ao texto que a gente trabalhou na semana anterior. Com base no texto e no vídeo que você assistiu na semana passada, responda as questões abaixo. 1. Leia o texto a seguir. Hoje acabam todos os recursos naturais gerados para 2014. A partir de hoje, a Terra entra no vermelho, segundo dados da Global Footprint Network, uma organização de pesquisa que mede a pegada ecológica do homem no planeta. Com menos de 8 meses, esgotamos todos os recursos que a natureza é capaz de oferecer de forma sustentável no período de um ano. Em 13 de agosto é o dia da sobrecarga da Terra. Isso significa que, pelo resto do ano, vamos manter o nosso déficit ecológico, reduziremos nossas reservas e aumentaremos ainda mais a quantidade de CO2 produzido na atmosfera. De acordo com os cálculos do GFN, seria necessário 1,5 planeta para produzir os recursos ecológicos necessários para suportar a atual pegada ecológica mundial. Ou seja, né, estamos ultrapassando o que o planeta dá conta de repor, né? Precisaria de mais 1,5 planeta para dar conta, para atender a demanda do quanto nós estamos consumindo. Lembrando, como foi falado na semana anterior, o país hoje que mais consome, né, muito aí na frente dos outros, o país mais consumista é os Estados Unidos, né? Então, só os Estados Unidos, eles já utilizaram uma boa parte dos recursos naturais disponíveis aí para o nosso planeta. Então, por isso que se fala tanto de ações sustentáveis, reciclagem, né? Por isso que tem palestras, discussões aí a respeito de formas sustentáveis, formas alternativas, né? Para poder amenizar essa retirada ou diminuir essa retirada de recursos do meio ambiente. Um trecho muito importante também, que foi lido na semana anterior. O que acontece? A gente pode parar com tudo agora, parar de consumir, o que acontece? Isso geraria, atualmente, um caos. Por quê? Porque as pessoas, né, por trás lá das empresas têm funcionários, né, têm empresários, então essas pessoas entrariam e essas pessoas pagam seus impostos, né? Então, isso levaria a uma crise financeira muito grande se a gente deixasse de consumir, né? Então, é uma condição inviável. Então, por isso que procura-se formas alternativas para se fazer aquele determinado produto, ok? Um exemplo disso, né? Guarda-roupa. Guarda-roupa, alguns anos atrás, ele era feito de madeira maciça, né? Era utilizado apenas a madeira. Então, a gente vê aqueles guarda-roupas bem antigos, a gente vê que eles têm uma estrutura bem melhor, eles são bem mais fortes, né? Esses guarda-roupas de avós aí, mesmo com o passar dos anos, eles estão lá, eles são bem resistentes, porque é feito de madeira. Então, com o desenvolvimento aí tecnológico, descobriram outras formas aí. Então, hoje o guarda-roupa raro, um guarda-roupa ser de madeira, né? Às vezes compensado, às vezes MDF, mas a madeira pura mesmo praticamente, né, não vem mais. Então, é uma forma aí de amenizar os impactos aí, né, a esse recurso. Então, esse é um exemplo de forma alternativa aí, né? O combustível também. Eu acho que eu falei em sala para vocês, estima-se que o petróleo ele vá só até o ano de 2050 até 2060, né? Agora eu acho que estendeu um pouquinho por causa da descoberta do pré-sal, mas até alguns anos atrás, né, até alguns dias atrás, discutia que o petróleo ia acabar, ele não ia passar de 2050. Por isso que buscam formas alternativas, né? Por exemplo, o etanol, o biogás, biocombustível, então outras formas, porque o petróleo ele não vai estar disponível para sempre, então são formas alternativas. Então vamos aí. Assinale e escreva a melhor medida possível para a solução ou a diminuição do problema apontado no texto acima. Então, como eu falei para vocês, a melhor medida seria uma alternativa sustentável para a fabricação dos produtos, né?
eu acho que uma diminuição do consumo hoje traria reflexos muito grandes, né? Então, eu acredito que a melhor solução, ou uma diminuição, seria medidas alternativas, né, para a fabricação desses produtos, ok? O replantio também, né? Algumas medidas de resgate à natureza, de conscientização. Então, seriam medidas possíveis aí. 2. Leia o texto a seguir. Entenda o que é obsolência programada. Conforme usamos um produto, é natural que este sofra desgastes e se torne antigo com o passar do tempo. O que não é natural é que a própria fabricante planeje o envelhecimento de um produto, ou seja, programar quando determinado objeto vai deixar de ser útil e parar de funcionar apenas para aumentar o consumo. Apesar do avanço tecnológico que resultou na criação de uma diversidade de materiais disponíveis para a produção de consumo, hoje nossos eletrodomésticos são piores em questão de durabilidade do que há 50 anos. Os produtos são fáceis de comprar, mas são desenhados para não durar. Por essa razão, o consumidor sofre para dar a eles uma destinação final adequada e ainda se vê obrigado a comprar outro produto. Então, isso aqui acontece demais. Produtos cada vez com uma qualidade inferior, né, com qualidades péssimas, justamente por essa questão citada no texto. Os produtos, eles são feitos para não durar mesmo, porque se o produto durar, a pessoa não vai comprar outro, então não vai ter um giro do mercado, né? E o mercado ele visa não atender a sua necessidade, né? Mas ele visa o lucro, então ele precisa vender. Então, se ele te vender um produto com uma durabilidade muito grande, você não vai voltar para comprar. Então, é por isso que cada vez mais os produtos eles passam a ter uma qualidade inferior, né? Quantas vezes a gente não compra principalmente eletrodomésticos, né? Duram pouquíssimo. É o caso também dos celulares. Então, os celulares, a cada celular, eles vão melhorando só uma coisinha ou uma memóriazinha. O iPhone, por exemplo, né? De um ano para o outro, às vezes o iPhone ele muda um pouquinho na memória, um pouquinho no modelo, carro também, né? De um ano para o outro, ele muda alguma lanterna, algum para-choque, alguma coisinha, né? Por quê? Porque se ele mudar demais, né? Se ele colocar tudo quanto é qualidade de um produto só, a pessoa vai ficar só com aquele produto. Então, eles procuram modificar para a pessoa, para atrair a pessoa a estar comprando, né? E também, nesse caso aí, fazendo produtos com cada vez uma qualidade pior, para que esse produto ele estrague rápido, né? E a pessoa possa ir lá e fazer uma nova compra para ter aí o giro no mercado, para poder aí estar, para o fabricante estar lucrando, né? Então, é isso que acontece. Tendo seus estudos e esse pequeno texto como referência, responda o que se pede. Descreva um objeto usado no seu dia a dia, no qual você perceba a obsolência programada e explique por que esse objeto é desenhado para não durar. Eu citei aqui alguns exemplos para vocês, né? Eu acho que um dos objetos aí que é utilizado para não durar é o aparelho celular, né? Não é da época de vocês, mas se vocês perguntarem os pais, avós, né? Quando surgiu os aparelhos celulares, tinha um telefone assim, um tijolão, que ele podia cair no chão inúmeras vezes, ele não trincava, ele não quebrava, ele era inquebrável, né? Enquanto esses telefones aí que a gente compra caríssimos, né? Ele não pode, se ele cair no chão, ele já trinca a tela. Se você vai lá para trocar a tela, né? A tela, uma coisa aparentemente simples, custa quase o preço do celular, justamente para você não comprar a tela, para você ir lá e comprar outro celular e abastecer o mercado, né? Então, o celular é um bom exemplo disso. Né, televisões, também televisores, máquinas de lavar, então elas não têm uma durabilidade, ultimamente elas não têm uma durabilidade muito grande, né, justamente para que esse produto estrague e você vai lá comprar um novo produto. Na B, a obsolência, obsolescência, aliás, obsolescência, o nome correto, programada, está vinculada à forma de funcionar do sistema capitalista. Para essa vinculação, é importante que se saiba os princípios do capitalismo, como, por exemplo, a acumulação do capital. Faça uma pesquisa e dê um outro exemplo de princípio capitalista e explique o que é. Então, o sistema capitalista, vocês não estudaram muito a respeito dele ainda, né? Mas é um sistema que ele surgiu, não é novo, né? É bem antigo. Ele surgiu no século passado, né? Onde no sistema capitalista visa-se o
lucro, né? O sistema capitalista, ele aconteceu devido à industrialização que possibilitou a produção em massa. A produção em massa possibilitou a importação e exportação de produtos, né? Que fez com que as indústrias elas começassem a visar as grandes produções e os grandes lucros. Então, um sistema pautado no capitalismo é um sistema que visa o lucro, ok? Então, eu acredito que vocês responderam aí, né, essa questão e falaram um pouquinho do sistema capitalista aí, o qual é comentado aí na questão. Na 3, vivemos numa sociedade extremamente consumista, havendo grande utilização dos recursos naturais e degradação ambiental. Com os atuais modos de produção e consumo, é possível alcançar o desenvolvimento sustentável? Por quê? Então, essa resposta ela é pessoal, mas é como eu falei para vocês, uma mudança brusca nesse sistema consumista levaria a uma crise financeira muito grande. Então, não tem como haver uma mudança muito brusca, né? O que pode haver é uma mudança gradual, né? As pessoas deixarem o consumo um pouquinho de lado, mas de forma gradual, haver uma diminuição em forma de escala, né? Não de uma vez, né? E principalmente, né? O principal seria a utilização de formas alternativas, né? Como principalmente a reciclagem desses produtos, né? Que faz com que esse produto ele volte para o mercado, né? Sem que seja extraído um recurso da natureza, né? Que o mercado ele tem que girar, mas o problema são os recursos que estão sendo extraídos. Então, a reciclagem traz o produto de volta para as prateleiras de uma forma sustentável, né? Assim como várias outras formas aí que podem ser utilizadas, como eu usei para vocês, como eu falei para vocês, no caso do guarda-roupa, que foi planejado aí o compensado, o MDF, para estar substituindo a madeira. Então, formas alternativas para que a natureza não possa sofrer tanto, né? Na 4, cite quais são as principais críticas a uma sociedade de consumo. Então, as principais críticas principalmente a deteriorização, né, do meio ambiente, sendo que o homem vive nesse meio ambiente. Então, ele depende desse meio ambiente para sua sobrevivência e ele age, né, de forma irracional, como se ele não precisasse, né, como se não fosse acabar, né, os recursos naturais. Então, o homem ele age de forma irracional, consumindo, desperdiçando o que ele deveria valorizar, né, o que ele deveria cuidar, porque é essencial para a sua sobrevivência, ok? Esse é o meu ponto de vista. É claro, você pode ter colocado diferente, você pode ter o seu, ok? Mas eu creio que qualquer uma das críticas aí vai ficar corretas, ok? Depende do seu ponto de vista aí, tá bom? E essa foi a correção dessa atividade de hoje. E é isso aí, qualquer dúvida estarei aí à disposição. Tchau, tchau!